tô nem aí. Se querem entrar com uma política pública idiota que vai afetar a economia e vocês eleitoralmente, que entrem, cara. Honestamente, eu já não tô nem aí. Todo mundo fala, não, tem que aumentar muito o salário mínimo. Então aumenta o salário mínimo pra 10 mil reais aí pra você ver o que acontece com a economia. Não, tem que diminuir a escala pra 4x3, então diminui aí pra você ver o que acontece. O açaí vai de 20 pra 70. Quem vota em Guilherme Boulos, por definição, é imbecil. Cara, qual que tá rolando? O governo Lula, agora o Boulos é ministro do governo Lula, tá querendo passar um tipo de regulamentação para serviços de aplicativo. Isso aqui, meus amigos, deu errado todas as vezes que quiseram colocar em pauta, beleza? E como é ano eleitoral, eles devem estar querendo agradar os motoristas, aumentar a margem de lucro deles, só que eles vão acabar desagradando os consumidores, que são uma base eleitoral muito maior do que os próprios entregadores de aplicativo, que também vão acabar se ferrando no longo prazo, porque menos gente vai pedir, eles vão ter menos pedidos porque vai ficar tudo mais caro. Então é uma bola fora daquelas que a esquerda dá por entender o mundo de uma maneira errada, por entender como as coisas funcionam de um jeito distorcido e talvez achar que está ajudando ou achar que está fazendo uma política pública que vai de fato impactar as pessoas positivamente, mas o resultado, o backlash, né, vai ser extremamente negativo, tanto, né, na questão do mercado, né, quanto na questão eleitoral. Então eu acredito que é um gigantesco erro, beleza? Mas vamos lá, vamos ver o vídeo do Boulos. Pontos, que é uma demanda dos entregadores de aplicativo, dos motoqueiros. Óbvio, né? Trabalhador se sindicalizando ou se unindo em grupo vai falar, eu quero ganhar mais. Mas não é sempre assim que as coisas funcionam, meu amigo. Uma taxa mínima de R$10, com adicional de R$ 2,50 por quilômetro rodado. Vamos buscar o diálogo para ver se é possível incorporar no relatório. Se não for, o governo pretende apresentar como uma emenda, né? O tema é relativo às entregas agrupadas, né? Onde o iFood e as outras plataformas cobram do cliente o valor integral, mas não repassam esse valor para os motoqueiros. Para nós é um tema importante também de ser estudado. E um projeto, o deputado Augusto Coutinho foi sensível a este ponto, né? Um projeto relativo a gente restringir o escopo desse projeto de lei a entregadores e motoristas. Porque poderia haver no texto uma abertura para qualquer tipo de plataformização, né? Daqui a pouco iam criar uma plataforma de cinegrafia. Não inventa nem de pensar em colocar esse tipo de merda no YouTube, tá? Tá muito bom trabalhar de forma autônoma, referente à sua produtividade, o quanto você consegue entregar ali em relação com a empresa, porque se o governo entra tentando regulamentar, sempre caga o mercado e sobra para quem tá consumindo ou trabalhando na área, e não será diferente nesse momento. Porém, não é mais 2016 e eu não vou ficar militando a favor da Uber e do livre mercado aqui nessa ideia. Eu quero mais é que vocês se ferrem. Cara, eu peço menos iFood, eu aprendo a cozinhar, eu como mais ovo frito, mas eu não tô nem aí. Se querem entrar com uma política pública idiota que vai afetar a economia e vocês eleitoralmente, que entrem, cara. Honestamente, eu já não tô nem aí. Quer acabar com a escala 6x1 e também regulamentar aplicativo de transporte e de comida? Vai lá, meu amigo. Vai lá, faz essa merda e se ferre e colhe as consequências. E aí depois eu vou entrar e vou falar aqui, ó, eu avisei. Eu vou ser o cara do eu avisei. Eu não vou mais ser o cara que vai ficar lutando por isso, para daí ser chamado de fascista e livre mercadista e defensor das múltiplas empresas. Não, vai se ferrar na marra e vai aprender na marra. Igual o negócio da Argentina. Cara, a Argentina precisou chegar numa situação crítica para eleger um libertário do Javier Milei e dar amplo apoio parlamentar para ele. Talvez a gente precise disso. Então, é isso, cara. A esquerda perde pelos seus próprios atos. Assim, dado o zeitgeist, né, o clima do momento no mundo da política, é basicamente não faça nada e vença. Deixe o seu inimigo errar. Porque a esquerda não cansa de errar e nós estamos em um momento sem margem de manobra na economia e na política mundial para que erros sejam tolerados pelas bases eleitorais. Você pode ver que até o Lula, que estava extremamente consolidado, distribuindo auxílio a rodo, está derretendo eleitoralmente. Então, qualquer errinho que eles dão, cara, é um abuso de poder econômico e político ali na escola de samba de Sapucaí, Unidos de Niterói, o caralho a 4, pois já perde ali 2% de aprovação. Cara, 5 mil de isenção no imposto de renda, aumenta 0,3%. Porque os erros são muito grandes, as pessoas estão entendendo, mesmo de forma involuntária, né? Que as políticas da esquerda estão falhando sempre. E
E assim, antes dessas políticas entrarem em vigor e de fato falharem, as pessoas acreditam que elas vão funcionar. Então, todo mundo fala, não, tem que aumentar muito o salário mínimo. Então, aumenta o salário mínimo para 10 mil reais aí para você ver o que acontece com a economia. Não, tem que diminuir a escala para 4x3. Então, diminui aí para você ver o que acontece. Entendeu? A nova geração já vem um pouco mais blindada, entendendo a realidade que estamos, onde várias políticas públicas nesse sentido foram aplicadas no passado e já não funcionaram. A própria Constituição de 88, que prometia diversos direitos para todos os cidadãos, leia a Constituição, você fala, nossa, é um paraíso socialista essa merda, a gente vai ter direito a tudo. Acontece que já se passaram muitos anos e a gente não tem direito a essas coisas e os nossos deveres, mais especificamente os nossos boletos para o governo, estão extremamente gordos e a gente está tendo que recorrer à iniciativa privada para buscar serviços que o governo disse que ia oferecer e cobrou para oferecer. E fora as regulamentações que entram ali e derretem a qualidade de vida nos países, né? Por exemplo, vamos querer taxar carro pesadamente, né? Que no Brasil é bizarro. Coisa que afeta bastante a geração Z, né? A gente não consegue comprar um veículo porque custa o preço de um rim, menos no caso do Alfex. O Alfex consegue comprar facilmente uma BMW, mas ele é uma exceção. Ele é uma exceção, ele tem relações com o lobby judaico, então nós não temos isso. E o jovem brasileiro médio não tem isso. Então, pô, fica uma situação foda. E beleza, então vamos ter uma grande indústria nacional de veículos. Nós não temos, cara. Nós não temos. Não gera emprego suficiente para justificar o ônus ao consumidor. Claro, se liberassem os impostos, se liberassem a importação de carros no Brasil, ia quebrar um monte de montador aqui perto da minha região, ia ser uma sanguinolência bizarra na sociedade, porque a gente precisa de fato de programas industriais, de empregos industriais, principalmente. Mas se você for pensar, no longo prazo, e a gente se especializar em produtos que os outros países não desenvolvem com tanta maestria, a gente se torna competitivo em outras áreas sem ter que ficar taxando pesadamente o consumidor brasileiro para se tornar competitivo de forma fictícia em áreas que a gente poderia estar comprando produtos gringos mais baratos. JB mandou R$5. BH, você acredita na tese do Bisotto segundo a qual Lula não disputará as eleições? Tese? Quais são as justificativas que ele apresenta para essa tese? Ou é simplesmente um chute? Porque eu precisaria ouvir os argumentos para daí entender baseado em que ele chegou à conclusão de que o Lula talvez não dispute. Eu acho que ele pode disputar, pode não disputar, tá mais para disputar do que para não disputar, mas eu não tenho informações internas que consolidem uma opinião sobre isso. Então, por isso que eu não posso te responder se eu concordo com a tese dele, porque eu não conheço a tese dele, e porque eu não sei. Não sei se ele vai disputar ou não. Não tô lá dentro do PT pra saber. Por causa da rejeição? Aí você volta pra aquela tese antiga do Kim Kataguiri. Talvez seja algo parecido com o que ele falou. Que o Lula não gostaria de colocar uma derrota eleitoral no seu legado. Portanto, se ele vê que vai perder, ele dropa da eleição antes de disputar. E manda o Haddad pro sacrifício. Coisa que o PT adora fazer. Tá tentando fazer com ele lá em São Paulo, né? Jogar ele pra perder pro Tarcísio. Então, candidatura de sacrifício do Haddad? Talvez. E assim, tá pintando um clima político em todas as pesquisas de derretimento do Lula, coisa que era inimaginável há 3 meses atrás, tá? Então, se a tese dele for baseada em o Lula não ganha, eu acho que se o Lula ganha, se o Lula tem as condições de ganhar, ele disputa. Se o Lula não tem as condições de ganhar, ele pensa em não disputar. Eu acho que faz sentido. Engenheiro Léo respondeu aqui, ó. Aí você vai pedir um açaí de R$20 em uma loja a 8 quilômetros da sua casa. E só a taxa de entrega tem que custar no mínimo 30, sem contar a taxa do aplicativo e os impostos. O açaí vai de 20 para 70. Quem vota em Guilherme Boulos, por definição, é imbecil. Com certeza, isso eu não discordo. E, cara, o que eles querem colocar? Uma taxa mínima de R$10 e mais um adicional de tanto a cada quilômetro. O que vai encarecer pra caramba pro consumidor de consumir esse serviço. Logo, vão ter menos pedidos. Os entregadores, muitos deles vão ficar sem a grana necessária. E aí a oferta e demanda vai ter que reajustar esse mercado, tirando empregos.
Porque assim, se menos gente vai pedir comida por aplicativo e pegar Uber, vai ter que ter menos Uber, vai ter que ter menos trabalhador nessas áreas. E essas áreas, rapaziada, elas não são o problema. A precarização do emprego não foi inventada pela Uber e pelo iFood. Isso é um remédio de uma economia doente, onde nós não temos a capacidade de gerar empregos formais de alta qualidade. Então isso é a fuga, isso é o que a gente tem que se segurar para não ser destruído, visto que as outras áreas foram destruídas. E aí eles querem destruir até o remédio. Saca? Eles querem destruir até aquelas poucas áreas autônomas que conseguiram fugir da regulamentação de governo e oferecer um salário digno para as pessoas. Completamente bizarro, espero que aprovem e se fodam. Sendo bem honesto aqui, espero que aprovem e se fodam. Eleitoralmente, depois tudo seja revogado, né?